existe um outro evangelho. O evangelho puro, não existe um outro. Mas só que apareceu um outro. Mas não existe, porque o evangelho é único. Aquilo que eles estão pensando que é evangelho, não é evangelho. Graças ao Senhor nós estamos aqui. Hoje é o 5º dia da nossa conferência. E todos nós temos conhecimento que nós estamos aqui para podermos terminarmos aquilo que nós havíamos começado. Hoje, 1 de agosto, o último dia da nossa Conferência Reformada 5 Solas. Nós vamos tratar sobre o último ponto daquilo que nós entendemos como os fundamentos da fé protestante. Amém? Amém. Para os irmãos que estão aqui desde o primeiro dia da nossa conferência, tenham noção sobre aquilo que nós estamos a tratar aqui. Nós estamos a tratar aquilo que nós entendemos como a base do protestantismo. Os 5 elementos que resumem o posicionamento protestante contra o catolicismo romano. Nós falamos da sola scriptura, que é o primeiro ponto, primeira sola scriptura, que foi tratado no primeiro dia da nossa conferência. Falamos também sobre sola gratia, segundo ponto que nós tratamos na nossa conferência. Também tratamos sobre solus Christus e depois tratamos sobre sola fide. E hoje, último dia da nossa conferência, estaremos tratando sobre soli Deo gloria. De uma forma resumida, nós entendemos que a terminologia sola é proveniente do latim, que significa suficiência, exclusividade ou singularidade. Afirmar é que a glória pertence unicamente a Deus. A glória da salvação pertence unicamente a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 8 a verso 9. Efésios capítulo 2, verso 8 a verso 9. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou repetir. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto que eu acabei de ler é o texto que o apóstolo Paulo vai tratar da salvação, começando do verso 1, verso 1, até o verso 10. Na segunda exposição da nossa conferência, nos foi esclarecido o pensamento apostólico e paulino sobre a nossa salvação, sobre qual era a condição do homem antes de ser salvo e qual é a condição do homem depois de ser salvo. No verso que nós lemos, verso 8 a verso 9, o apóstolo Paulo diz que a salvação, ou seja, o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós. Alguns pressupõem que a expressão é o dom de Deus, significa exclusivamente a fé.
Mas se nós lermos cautelosamente os versos que vêm antes do versículo 8, vamos perceber que o dom de Deus é tudo aquilo que não vem de nós. Que o dom de Deus na salvação, explicitamente nesse verso, significa tudo aquilo que vem de Deus. O dom de Deus nesse verso não significa simplesmente a fé. O dom de Deus significa tudo aquilo que está dentro da nossa salvação. E o apóstolo Paulo diz que isso não vem de vós. Isso quer dizer que a salvação não vem dos homens. A salvação não vem de nós. É o dom de Deus. Tudo aquilo que faz parte da nossa salvação, a regeneração, a fé, a justificação, o arrependimento, a santificação, a perseverança, a glorificação, todos esses elementos que fazem parte da nossa salvação, que estão dentro da nossa salvação, nenhum deles vem de nós. Todos esses elementos vêm de Deus. Verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. E o ponto que nós pretendemos tratar hoje é só lhe deu glória. O último ponto, que a glória da salvação pertence unicamente a Deus. Nós temos que entender de que a salvação é obra trinitária de Deus, onde o Pai ordenou a salvação, o Filho realizou a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação. A salvação não é apenas obra de Deus Filho, a salvação é a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalham cooperadamente e juntamente para salvarem os pecadores. Amém? Amém. Então, como a salvação não nos pertence, nós podemos ver em Jonas capítulo 2, versículo 9, que a salvação pertence a Deus, ou seja, a salvação vem do Senhor. Como a salvação não nos pertence, como nós não somos autores da nossa própria salvação, então a salvação pertence a quem? A salvação pertence a Deus. E a glória da salvação pertence unicamente a Deus. O apóstolo Paulo diz que isto não vem de vós. Nós podemos abrir 2 de Coríntios capítulo 5. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 18. Segunda de Coríntios capítulo 5, versículo 18. Segunda de Coríntios capítulo 5, versículo 18. Mas todas as coisas provêm de Deus. Numa outra versão está escrito: mas todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Temos que entender que o versículo 18 é a sequência do versículo 17. No versículo 17, o apóstolo Paulo diz, versículo 17, 2 de Coríntios capítulo 5, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estas coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Versículo 18 é a sequência do versículo 17. No versículo 18 ele diz: mas tudo isto provém de Deus. O quê? Tudo que está voltado à nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus, a nossa justificação, santificação, tudo provém de Deus. Vejam que aqui no versículo 8, no versículo 8 de Efésios 2, ele diz que isto não vem de vós. Fazendo um paralelo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ele diz: mas todas essas coisas provêm de Deus. No versículo 8 de Efésios capítulo 2, ele diz: não vem das obras, ou seja, não vem de vós. No versículo 18 de 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que mas todas essas coisas provêm de Deus. Mas todas essas coisas provêm de Deus. O que é que provém de Deus? Acabei de dizer que a nossa salvação provém de Deus. Em Lucas
capítulo 19, versículo 10. Jesus diz que o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que havia se perdido. Então, a salvação é da autoria divina. A salvação não vem de nós. Não existe nada que está dentro da nossa salvação, quer seja os nossos esforços, a nossa luta contra o pecado, que vem de nós mesmos. Tudo que nós fazemos como salvos provém de Deus. E Deus não nos salvou porque Ele viu alguma coisa tão importante, ou viu alguma virtude em nós que o atraiu, que o moveu de modo a salvar-nos. Deus nos salvou porque Ele quis. Amém? Amém. Deus nos salvou porque Ele quis. Porque se Deus dependesse de nós para poder nos salvar, Ele não nos salvaria. Ele não nos salvaria. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem daquilo que nós somos capazes de fazer. Nós não podemos contribuir pela nossa salvação. Não existe essa coisa de cooperar juntamente com Deus para nós sermos salvos. Os únicos cooperadores da nossa salvação é o Deus Trinitário. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós não temos a capacidade de nós trabalharmos juntamente com Deus para sermos salvos. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, o catolicismo romano, tinha uma compreensão distorcida sobre a salvação. E essa compreensão distorcida sobre a salvação fazia com que a glória da salvação fosse repartida com os homens. Porque eles colocavam a Maria e alguns santos como intermediários da nossa salvação. E nisso, ao invés de as pessoas durante esse período atribuírem a salvação unicamente a Deus, eles atribuíam a salvação a si mesmos, ou a esses santos. Porque todas as vezes que eles oravam a Deus pela salvação, eles citavam esses santos, mencionavam esses santos, pediam que a Maria intercedesse por eles. Aliás, nós sabemos isso, que os católicos, quando oram, eles pedem a intercessão da Maria. Eles supliquem pela intercessão da Maria. Houve um momento que eu vi que a Maria seria um dos elementos, um dos membros da Trindade. Ou seja, a Maria seria colocada como um dos membros da Trindade. Já não seria mais Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seria também Maria. Então, uma vez que o Filho está à direita do Pai, segundo a concepção do catolicismo romano, se o Filho está à destra do Pai, então a Maria está à destra do Filho. Então nós podemos suplicar, orar, rogar pela Maria, para que a Maria interceda por nós. Nós podemos pedir para que a Maria ore por nós, para que a Maria possa orar por nós em seu Filho, e para que o Filho de Deus possa orar por nós, a pessoa do Pai. Então os protestantes chegaram e disseram: não, a salvação não vem de nós. Nós não somos autores da nossa salvação. A salvação não nos pertence. Nós não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. A salvação pertence a Deus. E glória deve ser dada unicamente a Ele, porque Ele é o dono da salvação. Amém? Amém. Ele é o dono da salvação. Havia um contemporâneo de Santo Agostinho chamado Pelágio, que costumava ensinar, tinha um conceito de teodiceia. E ele confessava, ou ensinava que os homens não nasceram maus moralmente. Os homens não nasceram completamente depravados. Os homens podem fazer alguma coisa pela sua salvação. A salvação não acontece pela iniciativa divina. A salvação acontece pela nossa iniciativa. Esse conceito, nós temos que pensar nesse conceito até nos dias de hoje.
Tem alguns que dizem, para Deus dar um passo, você também tem que dar um passo. Então, quando as pessoas compreendem de que Deus depende de nós para podermos ser salvos, então o que acontece? Essas pessoas colocam um pouco da glória da salvação em si mesmo, achando que podem fazer alguma coisa para poderem serem salvos. No versículo 1 do capítulo 2 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Estando mortos em nossos pecados e delitos, nós não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. Nada! Nada! Amém? Amém. Não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. Nós não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação. E Deus nos salva por quê? Por que Deus nos salvou? Será que é porque a gente queria ser salvo? Não. Não havia nenhum querer em nós antes da nossa regeneração quanto à salvação. Jesus disse: vós não quereis vir a mim para termos vida. Não havia nenhum querer, nenhuma disposição diante de nós quanto à salvação. Não havia. Não havia. Deus faz todas as coisas acontecerem para a glória do seu nome, para a sua própria glória. Deus não partilha a sua glória com as coisas criadas. Isaías capítulo 42, verso 8. Isaías capítulo 42, verso 8. Isaías capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, nem tampouco entregarei as imagens esculpidas. Meus irmãos, Deus, no seu agir soberano, Ele não age tentando salvar os homens. A nossa salvação não foi uma tentativa de Deus. Deus nos salvou. E Ele sabia que, independentemente da nossa posição, independentemente da nossa condição no pecado, agindo Ele, nós seríamos salvos. Amém? Amém. Ele fez isso com uma convicção plena de que se eu começar a boa obra nessa pessoa, eu vou levar até a perfeição. Não por ele, não por causa dele, mas por causa de mim. Para a minha própria glória. Para a minha própria glória. Deus nos chamou para a glória do seu nome. Por que Deus nos salvou? Nós sabemos que Deus nos salvou para a glória dele. Deus não nos salvou para a nossa própria glória, para o nosso próprio louvor, para a nossa própria honra. Nós não podemos pensar que pelo fato de nós vencermos pecados, que pelo fato de nós lutarmos contra alguns pecados na salvação, porque antes da salvação nós não tínhamos forças nenhuma de lutar contra o pecado, nós não podemos pensar pelo fato de nós termos alguma capacidade de vencer o pecado, lutar contra o pecado, essa capacidade vem de nós mesmos. Isso não vem de nós. Isso não vem de nós. A resistência que nós damos contra o pecado não vem de nós, vem de Deus. E nós lutamos contra o pecado não para nós, é para Ele, para glorificar o seu nome. Deus nos chamou para a glória do seu nome. Isaías capítulo 43, versículo 7. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, eu os criei para a minha própria glória. Amém? Amém. Deus nos criou para a sua própria glória. Alguns especulam de que quando o homem caiu, Deus ficou tão triste, Deus se sentiu tão abandonado. Em tempos eu ouvi um pregador, Koashi Ngokoashi, afirmou que nós somos o lado mais fraco de Deus. Então alguns dizem que não, quando o homem pecou,
Deus ficou tão fraco, Deus se sentia tão só, tão abandonado, Deus se sentia tão triste. Então, como Deus se sentiu tão solitário, no estado de solidão, Ele decidiu salvar o homem. Porque o homem é que preenche o vazio de Deus. Irmão, Deus não nos salvou por causa disso. Porque Ele sentia a nossa falta. Deus nos salvou porque quis. Se Deus decidisse jogar toda a humanidade no inferno, Ele não deixaria de ser Deus. Amém. 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 Vocês sabiam? Amém. Amém? Amém. Se Deus jogasse toda a humanidade no inferno, Ele continuaria a ser o mesmo Deus do amor, mesmo jogando toda a humanidade no inferno. Ele continuaria a ser um Deus justo, um Deus santo, um Deus bom. Amém. Amém. Mesmo jogando toda a humanidade no inferno. Deus não depende de nós. Ele não dependeu de nós. Não, eu vou lhe salvar porque não me sinto bem nos vendo assim. Eu não me sinto bem nos vendo assim. Então, vou lhe salvar porque a ausência deles me faz mal. Não. Não foi por causa disso. Amém? Amém. Deus nos salvou porque Ele quis. E nós entendemos que a nossa salvação, a salvação da humanidade, é o maior investimento de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, o onipotente Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, trabalharam pela nossa salvação. Trabalharam pela nossa salvação, irmãos. Irmão, não existe ninguém que poderia impedir a obra da salvação. Ninguém poderia mudar o decreto de Deus quanto a Cristo. De Cristo ir aqui à cruz e morrer pelos nossos pecados. Ninguém poderia mudar isso. Infalivelmente isso tem de acontecer. Amém? Amém. Isso tem de acontecer porque Deus determinou. Deus determinou. E uma vez que Deus determinou a nossa salvação para a sua própria glória, a nossa salvação foi executada, foi realizada. Alguns que não acreditam na doutrina da Trindade, que são unicistas, nós sabemos que existem unicistas modalistas, unicistas arianos, aqueles que acreditam que Deus é uma só pessoa, já modalistas arianos, unicistas modalistas, acreditam que Deus é uma só pessoa e se manifesta em três formas diferentes. Então o Pai não é uma pessoa distinta do Filho, o Espírito Santo não é uma pessoa distinta do Filho e do Pai. Então Deus é uma pessoa se manifestando em três formas diferentes. Então o Pai é uma manifestação, o Filho é uma manifestação e o Espírito Santo também é uma manifestação. Isso é um erro. Isso não chega nas Escrituras. Se o Pai e o Filho são uma manifestação, então por que nós vemos no batismo de Jesus o Pai dizendo no céu: esse é o meu amado Filho em que a minha alma se compraz, e o Filho sendo levado nas águas para ser batizado, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea? Por que nós vemos essa divisão entre o Pai no céu falando: esse é meu amado Filho, e o Filho sendo levado nas águas, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, em forma de uma pomba? Se o Pai e o Filho são manifestações, então com quem Jesus falava quando orava? Jesus falava com quem? Eles dizem que não, isso é um mistério. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Rogarei ao Pai, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador. São três pessoas. São três pessoas que partilham a mesma essência, a mesma natureza. O Pai é onisciente, o Filho também é, o Espírito Santo também é. O Pai é onipresente, o Filho também é, o Espírito Santo também é. O Pai é onisciente, é isso, né? Onisciente, o Filho também é, e o Espírito Santo também é. Eles partilham a mesma essência. Quanto à sua essência e natureza, Deus é um. Amém? Amém. Deus é um.
Deus é um. E nos evangelhos nós percebemos que foi o Espírito Santo que deu a forma humana ao Filho. A Bíblia diz que a Maria foi concebida pelo Espírito Santo, ou pelo poder do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo. Isso quer dizer que a forma humana de Cristo, ele recebeu pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é que encarnou a pessoa de Jesus. Se não fosse pelo Espírito Santo, Cristo não teria forma humana. Então eles três trabalharam cooperadamente, nós não participamos. Eles trabalharam juntamente para a nossa salvação, para que a glória seja tributada unicamente a Ele. Amém? Amém. Para que a glória seja tributada unicamente a Ele. Salmos 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e fidelidade. Não a nós, não a nós, mas ao Teu nome da glória. O salmista aqui está dizendo que Deus, a glória não pertence a nós. Nós não merecemos ser glorificados em nada. A glória pertence ao Teu nome. Tudo que Deus faz por amor ao Seu nome, por amor à Sua própria glória, por amor da Tua misericórdia e Tua fidelidade. E Tua fidelidade. E Tua fidelidade. Por amor ao Teu nome e à Tua fidelidade. É por isso que Deus nos salvou. Uma vez que a salvação provém de Deus, que a salvação é obra de Deus, que foi elaborada nos céus, foi realizado na terra, e está sendo aplicado, ou começou a ser aplicado na terra. Até agora o Espírito Santo está fazendo a aplicação da obra da salvação, porque se não fosse pelo Espírito Santo nós não seríamos salvos. Se não fosse pelo Espírito Santo nós não iríamos acreditar em Jesus. Se não fosse pelo Espírito Santo nós não teríamos nossos pecados. Se não fosse pelo Espírito Santo nós não seríamos novas criaturas. Então, Cristo morreu há 2000 anos atrás. Mas depois da morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo tem trabalhado, levando as pessoas a crerem em Cristo como seu único Salvador. Nós lemos em Tito capítulo 3, versículo 5, que a obra da regeneração do novo nascimento pertence ao Espírito Santo. Pertence ao Espírito Santo. Pois é pelo Espírito Santo que nós nascemos de novo. Isaías capítulo 48, verso 9. Isaías capítulo 48, verso 9 a verso 11. Isaías capítulo 48, verso 9 a verso 11. Por amor do meu nome, retardo a minha ira, aplaco a minha ira, por causa do louvor que contenho para comigo, para que não te extermine. Eis que te purifiquei, mas como a prata aproveite na fornalha da aflição. Por amor de mim o faço. Eu faço o quê? Eu te purifico. Por amor de mim eu te purifico. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não darei a outrem. Nós temos conhecimento que o povo de Israel é um povo bastante idólatra. E Deus havia escolhido esse povo para ser um povo peculiar, para ser um povo exclusivamente seu. E esse povo de Israel, ao invés de reverenciarem Deus como único Deus, eles reverenciavam outros deuses, ídolos. Então o que Deus fez? Deus determinou certos eventos
certas circunstâncias, de modo a refinar o povo de Israel, de modo a purificar o povo de Israel, de modo a remover a idolatria no meio deles, para que eles confiassem unicamente a Deus. Por isso é que no versículo 10 ele diz: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha de aflição. Então Deus determinou certos acontecimentos, certos eventos. Para quê? Para que o povo de Israel abandonasse a idolatria. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Deus fez isso por causa do seu próprio nome. Deus fez isso para a glória do seu próprio nome. Para a glória do seu próprio nome. Se não fosse para a glória do seu próprio nome, Deus não nos salvaria. Deus não nos salvaria. Então, a motivação de Deus ter nos salvado é a sua própria glória, o seu próprio nome. Romanos capítulo 15, versículo 8 a versículo 9. Romanos capítulo 15, versículo 8 a versículo 9. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Nós podemos ver aqui claramente que o objetivo de Cristo ter morrido é para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para que os gentios glorifiquem a Deus. Por causa de quê? Por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia. Então, como é que nós temos que responder a Deus uma vez que Ele nos salvou? Uma vez que nós não éramos capazes de sermos salvadores das nossas próprias vidas, como é que nós temos que responder a isso? Como é que nós temos que responder ao ato soberano de Deus de Ele nos salvar? Nós temos que glorificar a Ele. Amém? Amém. Nós temos que glorificar a Ele. Deus está presente em cada detalhe da nossa salvação. Está presente. Ele está presente. Nós temos que glorificar a Deus pela nossa salvação. Se Deus nos salvou, sabendo que nós não merecíamos ser salvos, nenhum de nós aqui presente merecia ser salvo, ninguém aqui merece ser salvo. Todos nós merecemos inferno, todos nós merecemos ser condenados, todos nós alienados éramos como se fossem objetos da ira de Deus. Nós não merecemos nada vindo de Deus. Como é que nós temos que responder a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor? Nós temos que glorificá-lo. Amém? Amém. Nós temos que glorificá-lo. Muitas vezes nós olhamos alguns irmãos que caem em fornicação, cometem certos pecados, e quando olhamos para nós mesmos, nós nos alegramos. Ah, aquele irmão caiu naquele pecado, eu não sou, então eu sou forte. Não! Não! Você não é forte. Você não pode nada sem Deus. Jesus disse: vós sem mim nada podeis fazer. Nada! Nada! Não existe nada que nós podemos fazer para nós vencermos nossos pecados. Nós vencemos porque Deus nos capacite. E Deus nos capacita para nós vencermos para a glória do seu nome. E nós não podemos nos sentir como super-heróis. Não, eu não faço esse pecado, então eu sou forte. Não tem nada a ver com a tua força. Tem a ver com a força dele, que ele opera em você para vencer o pecado. Porque se Deus retirar a sua mão de você, se Deus retirar a sua mão de nós não vamos vencer nenhum pecado. Não vamos resistir nenhum pecado, nós não vamos resistir. Amém? Amém. Nós não vamos resistir. Nós podemos ver nas Sagradas Escrituras, existem várias passagens que descrevem a condição dos nossos corações.
Jeremias capítulo 17, verso 9, verso 10, nós lemos que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração nessa condição não pode amar a Deus, não pode buscar a Deus, não pode fazer nada para a glória de Deus. E em Romanos, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Amém? Amém. Por que nós vencemos? Por que nós lutamos? Nós lutamos porque amamos a Deus. Mas esse amor não vem de nós, esse amor vem dele. Amém? Amém. Nós amamos a Deus não no amor não no amor próprio que nós temos. Nós amamos a Deus no amor de Deus que temos para com Ele, no amor de Deus que vem dele. Amém? Amém. Isso é que nos motiva a vencermos o pecado. O pecado. No versículo 10, livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois somos feituras dele, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Antes mesmo de nós nascermos de novo, Deus elaborou um estilo de vida para aqueles que seriam salvos. É o que ele está ensinando aqui. Deus projetou um estilo de vida daqueles que seriam salvos. E Deus fez isso por quê? Não por nós. Deus fez isso por Ele, para Ele. Amém? Para que as nossas vidas pudessem refletir a sua glória. Pudessem refletir a glória do seu nome. E é por isso que Deus nos salvou. Para nós resplandecermos a glória do seu nome. Para nós refletirmos a glória que há no seu nome. Amém? Amém. E nós temos que andar com essa consciência, irmãos. Nós temos que viver com essa consciência. E que se eu estou aqui, se eu sou uma nova criatura, se eu creio em Deus, se eu vivo em santificação, se eu abomino o pecado, se eu tenho vencido certos pecados, eu venço por Deus e para Ele. Amém? Amém. Eu venço por Deus, porque Ele é quem me capacita, porque Ele é quem nos capacita, porque Ele é quem nos capacita. Vocês sabem que alguns irmãos, alguns santos, hoje não conseguem orar, não conseguem jejuar, não conseguem meditar, não conseguem vencer pecados que pareciam pecados simples, parecem mesmo irmão, mas agora estão como se fosse um charco de lodo, não conseguem resistir, não conseguem resistir ao pecado, mínima tentação que surge, eles cedem. Por quê? Porque houve um período que eles gloriavam-se a si mesmos. Quando olhavam alguns santos que caíam em pecado, eles olhavam para si mesmos. Esse jovem, como é que ele foi capaz de fazer isso? Como é que ele foi capaz de fazer isso? E sabe o que Deus fez? Deus retirou as suas mãos sobre esses indivíduos, para que eles possam ter conhecimento de que, se eles vencem o pecado, eles não vencem o pecado pela força que eles têm. Não é. É pela intervenção divina. Pela intervenção divina. Por que Deus lhe concedeu a graça no dia de hoje? Por que Deus concedeu-te o dia de hoje? Não é por você, é para Ele. Por que Deus está sustentando o batimento do seu coração? Para Ele. Por que Deus tem motivado você a jejuar, a orar, a meditar, a ver em santificação, a resistir ao pecado, a crescer no conhecimento? Deus faz isso para Ele. Amém? Deus faz isso para Ele. Nós temos que nos alegrar por isso. Nós temos que nos alegrar por isso. Davi, quando estava em pecado, em Salmos 51, sabe o que aconteceu? Davi perdeu a alegria da salvação. Davi perdeu a alegria da salvação. E quando uma pessoa genuinamente é cristã, quando comete, quando cai em pecado, ele sente-se triste, ele perde a alegria da salvação. Ele perde a alegria da salvação.
Por isso é que nessa mesma passagem de Salmo 51, ele diz: restitui-me a salvação, a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da sua salvação. Ele quer dizer para Deus restaurar a alegria da sua salvação. Porque ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado. O pecado tem desse, ele arruína a alegria da nossa salvação que nós temos em Deus. Ele arruína. E nós temos que estar alegres por isso. Porque nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Nem eu mesmo, nem você. Nós aqui não podemos fazer nada para sermos salvos. Imagine você mesmo. Pecados que você já cometeu. Pecados que você já cometeu. Mas Deus lhe perdoou em Cristo. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para a glória do seu nome. Amém? Amém. Deus fez isso para a glória do seu nome. Deus removeu todo o pecado. Todo o ódio que Ele tinha contra nós, depositou na pessoa de Jesus Cristo. Para nos aceitar. De modo com que nós possamos glorificar o seu nome com as nossas vidas. Você não pode pensar que você está vivo hoje porque você quis estar vivo. Porque você não está vivo porque você quer. Isso não depende de você. Se Deus decidir travar o seu coração agora, Ele vai fazer isso. Amém? Amém. Tem um pregador ali que diz, mais morto, vocês conhecem, disse que a vida e a morte depende do crente. Mas quando o avião foi perdendo desequilíbrio, por que ele não determinou a sua própria dizendo que não, eu não vou morrer aqui. Esse avião vai se estabilizar e não vai cair. Por que ele não disse isso? Porque a vida não lhe pertence. Deus toma a vida quando quer. Amém? Amém. Tudo depende dele. A nossa salvação dependeu dele. Nós não temos por que nos vangloriar, não, se nós estamos assim, é porque nós queremos, é porque nós somos astros. Não. Nós éramos miseráveis, depravados, corruptos, filhos do diabo. Todos nós aqui éramos filhos do diabo, antes da nossa conversa. É verdade. Nós nascemos como filhos do diabo. Todos nós aqui, antes da nossa conversão, éramos filhos do diabo. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Você acha que João, penso que João 10, quando diz, vou estendo por pai o diabo, João 10? João 8, vou estendo por pai o diabo. Aquilo é universal. É para todas as pessoas que não conhecem a verdade. É para todas as pessoas que não nasceram de novo. Todos nós éramos filhos do diabo. O diabo era nosso pai. Aqui ninguém nasceu como filho de Deus. Se você conhece alguém que não nasceu de novo, pai dele não é Deus. Pai dele é diabo. Não é assim? É assim. Pastor Ferreira, é assim. Certamente. Sim, é assim. E nós somos filhos de Deus, porque nós nascemos de Deus. Amém. Amém. Deus fez isso em nós, por causa do seu corpo. Por causa da glória que Ele tem para consigo mesmo. É por isso que Ele fez isso. Ele nos regenerou, nos tornou filhos, nos tornou obedientes, ou seja, nos torna obedientes. Tudo isso para quê? Para a glória do seu próprio nome. Para a glória do seu próprio nome. Nós que antes éramos filhos do diabo, filhos da serpente, também éramos raças de víboras, mas agora somos filhos de Deus. Por causa do amor que Ele tem para com Ele e para conosco. Amém? E nós temos que ser gratos a Deus por isso. Nós temos que louvar a Deus por isso, glorificar o nome de Deus por isso. Temos que reverenciá-lo por isso. Imagine se Deus não nos salvasse. Onde nós estaríamos nesse momento? Estaríamos onde? Se Deus não enviasse o seu Espírito para nos regenerar,
nós estaríamos onde, irmãos? Se Deus não trabalhasse em nós, pelo seu Espírito, para nós vencermos o pecado, imagine, irmãos, que tipo de pecado nós seríamos capazes de cometer? Muitos de nós aqui talvez seríamos homicidas. Talvez seríamos isso. Mas o que é que Deus faz? Por amor que Ele tem, pela sua própria glória, Ele envia o seu Espírito para restringir a nossa pecaminosidade, para restringir a nossa depravação, para que nós não possamos cair em pecado, para que nós não possamos ser vencidos com o pecado. O escape para nós vencermos o pecado vem dele, e nós vencemos o pecado para a glória dele. Em nome de Jesus, inclina a tua cabeça, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela obra da salvação, Senhor. Diz a tua palavra, Salmos, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Como eu posso retribuir a ti, Senhor? Todas as coisas que o Senhor faz por mim. Pai, em nome santo de Jesus.